Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marcação forte e muitas faltas marcam esse primeiro duelo entre os dois ídolos do Grêmio, né? Renato Gaúcho e Roger Machado. 0-0 em Caxias do Sul e a gente vai falar desse jogo. Que jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Porque não teve jogo, foi muito mais faltas e a partida parando a todo instante do que propriamente futebol. Isso pode ser talvez um viés mais negativista por parte do Grêmio, porque talvez o Juventude tenha saído vitorioso desse primeiro jogo. E eu tô falando muito sério, porque no confronto contra o Inter, que tinha mais time, mais qualidade, mais potencial do que o Juventude, o Inter acabou sucumbindo na marcação do Juventude. E aí vocês viram o que aconteceu no Beira-Rio no jogo da volta. Talvez seja essa a estratégia do Juventude. Levar para o jogo, para o segundo jogo, sobreviver ao primeiro jogo, né? Acho que essa era o primeiro grande desafio, né? Quando a gente equipara orçamentos, equipes, qualidades de jogadores. E olha que o Inter hoje ainda tem um elenco melhor ou superior, pelo menos na nominata, do que o do Grêmio. E mesmo assim o Internacional não conseguiu superar o Juventude de Roger Machado. O Grêmio conseguirá na Arena? Fica essa questão. Porque nesse jogo em Caxias do Sul, e aí falando especificamente do jogo, o Juventude mais uma vez amarrou o Grêmio. Mas também é verdade que o Grêmio também conseguiu amarrar o Juventude. Então foi um jogo mais equilibrado, porque no jogo do Inter, e eu preciso fazer esse comparativo, né, do Juventude contra o Inter em Caxias, a gente teve chances claras para os dois lados, tá? O Gilberto perde um gol na frente do goleiro, o Ener Valencia perde outro gol com a bola livre. A gente não teve muito isso. O Juventude criou uma chance, a mais clara que criou, numa falha do Rodrigo Eli, na reposição de bola do Kaique, num desentendimento que o Rildo pega a bola, ele que entrou ainda no primeiro tempo, no lugar do Edson Carioca, que sentiu, e é uma preocupação, porque é um dos bons jogadores desse time do Roger, e aí pelo lado esquerdo, quando ele vai dar mais uma passada, o Kahneman chega que nem um leão na cobertura, e ele chuta e o Kaique faz a defesa, mas propiciada essa defesa, esse ataque propiciado muito pelo erro do Grêmio. O Grêmio tem uma grande chance numa arrancada do Pavon. Na verdade é uma arrancada do Vila Sante, né, que passa pelo Cristaldo, chega no Pavon, o Pavon dá uma caneta, tira dois jogadores num corte, e aí quando ele poderia dar um toque ou finalizar melhor, ele acaba finalizando de esquerda e a bola passa longe do gol do Gabriel. Acho que foram as principais chances dos dois times. De resto, foi isso aqui, ó. Como a gente imaginava, jogo decisivo, truncado, físico, e o Anderson Daronco não colaborou. Mas muitas faltas, mas em muitos momentos eu senti falta de um árbitro que deixasse um pouco o jogo mais solto. Não existe faltinha ou faltão, mas existe contato de jogo que você pode interpretar como falta ou de uma natureza natural do jogo em que a bola pode seguir andando. E o Daronco preferia, em qualquer mínimo contato, parar o jogo. Gente, foram 42 faltas. Você calcula aí. 42 faltas, 23-19, então, para cada equipe. Ou seja, foi bem equilibrado. Não teve um time que bateu mais ou time que bateu menos. Não, em alguns momentos, algumas faltas até passavam do ponto. Eu sei que a gente está falando de uma decisão, de uma final, mas assim, o Daronco percebeu que ele se escondeu, na verdade, atrás das faltas para não se incomodar. A sensação que eu fiquei foi essa, que o Daronco não queria jogo. Não queria, porque se ele tivesse a fim de jogo, do jogo corrido, ele também poderia proporcionar isso ao futebol. Não foi o que ele fez. Ele optou, ele fez uma escolha, ele picotou o jogo. E picotando o jogo contra duas equipes que estão marcando forte, que estão chegando duro, chegando firme, o jogo parava a todo instante. E cada vez que parava, a gente perdia muitos momentos. O Grêmio chegou, falando em faltas, em alguns momentos de bola parada também, em que o Diego Costa cobrou uma falta, ela bateu na barreira, o Cristaldo acho que bate uma falta muito boa e o Gabriel espalma, depois o Pavon também faz uma cobrança, né, que não dá em nada. Enfim, o Grêmio até... Por quê? Porque o Gustavinho, por exemplo, que era o jogador assim, acho que dos 22 presentes, o cara que tentava alguma coisa. Só que ele, cara, era ceifado a todo instante pelo lado esquerdo. Quando entra o Soteldo, ele vai para a direita. E o Soteldo visivelmente ainda está descontado, sem ritmo, né? Jogou só alguns minutos na partida anterior contra o Caxias, naquele segundo tempo maluco lá, né? Com um a menos, em que o Caxias
quase complica a vida do Grêmio, e o Soteldo entrou ali mais para marcar, porque o Grêmio estava todo recuado, enfim, e aí ele entra nesse jogo, bem na sua característica, pelo lado esquerdo, mas sem aquela mesma mobilidade, né, que ele já demonstrou, inclusive com a camisa do Grêmio nos primeiros jogos. Enfim, o Soteldo tem essa característica também, mas ele não conseguia desenvolver. O Gustavinho tentou, mas foi parado com falta a todo instante. O Cristaldo não conseguiu ser o mesmo dos últimos jogos, o PP não fez um bom jogo, e o Vila Sante foi o Vila Sante. O Vila Sante foi um gigante. Num jogo em que a gente tem, especialmente, né, nos meio-campos ali, né, na faixa central, muitas disputas, o Vila Sante foi uma hora, especialmente no segundo tempo, ele botou o jogo embaixo do braço. Ele estava em todas as partes do campo, ele ganhava todos os duelos, todas as disputas e ainda levava o Grêmio pro ataque, ele ainda conseguia fazer algumas arrancadas. Só que chegava um momento que ele tinha que distribuir o jogo, e quando ele distribuía o jogo, normalmente o Juventude, digamos assim, marcava essa linha de passe e não conseguia, o Grêmio não conseguia dar andamento no jogo. Da mesma forma, o Vila Sante também fazia isso quando o Juventude pegava a bola. O Juventude também pegava a bola na transição e aí o Grêmio cortava essa linha de passe. O Juventude teve mais espaços contra o Inter. Também eu acho que essa comparação a gente pode fazer. Se é verdade que o Juventude usou a mesma estratégia para travar e barrar o Grêmio também conseguiu travar e amarrar o Juventude. Então, assim, eu acho que se a gente olhar o resultado, talvez o Grêmio tenha uma vantagem de jogar em casa, mas essa vantagem o Inter também tinha e não aproveitou. Eu acho que o Juventude sai um pouco vitorioso, porque, como eu disse, ele chega vivo para o segundo jogo. O Renato falou que o campo dificultou. Assim, não estou lá dentro, não estava nem à beira do gramado, né? Mas de longe me pareceu que o gramado do Jaconi estava lindo. E a Arena do Grêmio tem um gramado que até, enfim, não é tão interessante assim. Mas eu acho que ele quis dizer, quando ele critica o gramado eu não entendo, mas em relação ao fator local, o Grêmio jogar em casa, onde o Grêmio realmente é muito forte, 50 mil pessoas apoiando, é evidente que o Grêmio vai ter uma vantagem, porque uma vitória simples dá o 7º título estadual para o Grêmio. E isso tem que entrar no vestiário. O Grêmio está a 90 minutos de ser heptacampeão, algo que não acontece desde 68. Histórico, e precisa confirmar, porque se entregar o título para o Juventude, e quando eu digo entregar não é nenhum demérito, tá? Seria muito mérito do Juventude. Se o Juventude for campeão, não seria injusto de maneira alguma, provavelmente vai construir isso na prática, porque faz um campeonato brilhante, e o Roger Machado entendeu como vencer equipes, né, de um quilate que ele vai encarar daqui a pouquinho no Campeonato Brasileiro, já que o Juventude está na Série A. Então, eu acho e imagino que o jogo da Arena ele seja diferente, porque ele vai ser o último, ele vai ser decisivo. A gente está falando de um primeiro de 2 jogos em que, naturalmente, as equipes buscaram não jogar, buscaram mais o confronto para evitar que o outro crescesse do que propriamente tentar alguma coisa a mais. Até porque não tinha como. Mesmo que você tentasse, o teu adversário estava ali para coibir. E o árbitro também não colaborava. Eu espero, o Rafael Klein vai ser o árbitro da final, que ele permita um pouco mais e que os espaços se abram. Que o Juventude busque o ataque para tentar alguma coisa, que o Grêmio busque o ataque, vai ter que buscar o ataque e os espaços vão se oferecer. Individualmente falando, o Fábio foi escolhido pelo Renato para ser o lateral esquerdo na ausência do Reinaldo, do Cuiabano e do Mike, né? Não tinha um lateral para colocar ali. Ele poderia usar o menino Wesley Costa, que visivelmente não está pronto, né? Então o Fábio não fez um grande jogo, como muita gente não fez, né? Já falei sobre o meio-campo. O Rodrigo Eli, ele tem um problema, né? Ele tem uma dificuldade. Eu não sei o que acontece com o Gustavo Martins, por exemplo, tem uma questão contratual, mas o Kahneman foi um leão nesse jogo. Eu critico muito o Kahneman assim, pela forma, muitas vezes, né, estabanado, como ele, mais nessa fase recente de carreira, às vezes comete alguns pênaltis indevidos, toma cartão que não pode, mas ele jogou pelos dois. Ele jogou pelos dois, o Rodrigo Eli, ele parece a todo instante nervoso, inseguro e, sei lá, né? É muito ruim, né, você ter um zagueiro dessa maneira. O Kaique acho que se recuperou, quando a bola chegou lá, ele deu conta do recado. O João Pedro não conseguiu ter tanto escape como em outros momentos sempre teve. O Vila Sante foi o melhor em campo para mim, inclusive do jogo, tá? O Kaique acho que foi muito bem de novo pelo Juventude, o Jean Carlos também distribuindo o jogo.
e aí depois saiu para a entrada do Nenê, completando 1000 jogos como profissional, né, justamente nesse jogo contra o Grêmio. O Rildo acho que entrou muito bem pelo lado esquerdo, apesar do Edson Carioca, como eu falei, ser um bom jogador do time do Roger. Enfim, eu acho que o jogo foi equilibrado nesse ponto, né? Você não tem um grande destaque e você aponta vários coadjuvantes assim que, enfim, foram muito mais presentes em termos de marcação do que qualquer outra coisa. Ficou tudo para a semana que vem. Eu tô preocupado porque o Roger eu conheço, ele é muito bom treinador e ele entende que está a 90 minutos da glória. Vocês imaginem o Juventude sendo campeão gaúcho na Arena do Grêmio, tendo eliminado o Inter e vencendo e interrompendo uma hegemonia do Grêmio de 6 títulos consecutivos. E o Roger, que ficou um ano parado, volta para o cenário num clube de Série A, substituindo o Thiago Carpini, que levou o Juventude para a elite, que fazia um bom trabalho, e ele consegue dar sequência. É verdade que oscilou um pouco no começo e muita gente já estava meio que torcendo o nariz. Ele ajeita o time, dá uma competitividade, uma pegada muito forte para essa equipe e está chegando com méritos aí na decisão. O Roger sabe que está a 90 minutos da glória. Por outro lado, o Renato, que conhece o Roger, que são amigos, que conhece esse clube como ninguém, também sabe que o momento é para fazer história. E se tem um cara que sabe fazer história no Grêmio, esse cara é o Renato. É nisso que eu aposto. Comentem aqui o que vocês acharam, qual a expectativa de vocês para domingo que vem ou para o final de semana que vem, o jogo é sábado, né? Inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição aqui, falta muito pouco para a gente chegar em 1 milhão. Até a próxima. Tchau!